Bom dia, meus queridos! Tudo bem? Estamos de volta novamente. Dia 17 hoje, né? Uma terça-feira. E nós agora vamos ter aula de matemática. A nossa aula de matemática hoje, nós iremos falar sobre medida de comprimento e medida de capacidade. O que é medida de comprimento e medida de capacidade? Nós iremos agora saber qual é a diferença de um para o outro, certo? No nosso livro, na página 164, página 164 do nosso livro, eu vou anotar ali, tá? Página 164, diz assim: Juliana vai embalar algumas caixas de presente e para decorá-las, ela comprou 2 pedaços de fitas. Olha só, ela está aqui com 2 pedaços de fita para decorar a caixa que ela comprou. Para medir o comprimento, usamos o metro. O símbolo do metro é o M. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, eu tenho aqui uma fita métrica. Ela serve para medir o quê? Ela serve para medir o tamanho, a largura. Então, a fita métrica, ela tem essa função de medir o tamanho, a largura de qualquer coisa, qualquer objeto, casa, roupa, tamanho. Então, tudo isso ela tem a função de medir com a fita métrica, certo? Então, cada fita métrica tem o seu número. Se a gente tivesse na sala de aula, eu ia medir todos vocês para saber qual era a altura de cada um. Mas como a gente não está, se vocês em casa tiverem uma fita métrica, peça para o papai ou a mamãe medir vocês para saber quantos metros você tem, certo? E anota no papel, anota a data e anota quantos metros você tem. Quando for passar um tempo, aí você vai lá, olha e pede para medir de novo, para saber quanto tempo se passaram, né? Quantos meses, se foi ano, e quanto você cresceu, certo? É bem legal, bem interessante isso, ok? Então, eu também tenho aqui uma régua. Essa régua, quando eu quero fazer alguma coisa para medir, eu pego a régua e faço a minha medida. Então, aqui no caderno, aí eu olho quantos centímetros, aí eu vou e marco através da régua, porque a régua também, ela serve para medir quando a gente vai fazer algum trabalho no nosso caderno, quando a gente vai fazer uma linha. Ela serve para a gente saber quantos centímetros a gente quer, certo? Essa daqui, essa régua, ela tem 30 centímetros. Ela só mede 30 centímetros. Tem réguas bem maiores. Eu tenho essa aqui, ó, de madeira. Essa daqui, ela mede, deixa eu ver, 80 centímetros. Essa régua aqui, ó, de madeira, ela mede 80 centímetros. Ela não chega nem a 1 metro, certo? E eu tenho também essa aqui, que já é maior, a fita. Então, eu vou medindo um espaço bem grande, vou puxando, puxando, vejo, coloco no início e vou até eu chegar no final que eu quero para saber quantos metros eu medi. Então, a fita métrica, ela serve para medir o tamanho e a largura, certo? Então, essa é a função da fita métrica. Então, medida de comprimento é isso, olha, você se mede com a fita métrica, com a trena.
com o que você tiver em casa, mas que seja fita de medir, que seja algo que possa medir, que tenha a numeração certa, correta, o centímetro e tudo. Certo, gente? Então, isso aí é medida de comprimento. Aí, embaixo tem, observe a fita que Juliana comprou e faça um X na fita mais comprida. Então, você vai olhar as duas fitas e vai ver qual é a mais comprida. Tia Lúcia acabou de lavar algumas roupas, já pendurou todas. Então, aqui, ó, essa é maior, esta é menor e essa é maior que a menor. Então, a grande, a pequena e a média. O que está pendurado no varal, que é mais alto? Aí você vai dizer aqui. Qual a cor da toalha mais curta? Também você vai marcar. Faça um X na cor da toalha mais comprida. Também você irá marcar aqui na página 164. Certo? Essa é a medida de comprimento. Agora, nós iremos falar da medida de capacidade. O que é medida de capacidade? É algo que a gente vai medir através do litro, líquido. Tudo que for líquido, você vai medir como medida de capacidade. Olha só aqui no livro, na página 165. Veja só, nós temos, olha, um óleo, uma garrafa de água, uma garrafa de suco e embalagem de shampoo. Tudo isso aqui é líquido, com as quantidades diferenciadas, certo? Aí aqui embaixo nós temos leite, tinta, suco. Então isso aqui também é tudo líquido, para você pintar as embalagens que você conhece, as embalagens que é líquida, as embalagens que é medida de capacidade. Aí tem assim, observe novamente as imagens anteriores e faça o que se pede. Circule de azul as embalagens que você conhece. Então você vai circular a embalagem aqui que você conhece. Faça um X na embalagem que você acha que cabe mais líquido. Você vai fazer um X. Aí aqui, nessa partezinha embaixo diz, pinte o que podemos comprar por litro. Então você vai olhar aqui o que é litro e você vai pintar o objeto que se pode comprar com litro, certo? Toda medida de capacidade, ela é líquida. Olha, aqui eu trouxe para vocês uma caixinha de leite. Eu tenho leite em pó e eu tenho leite líquido. Mas se eu quiser comprar o leite líquido, eu vou comprar como? Como medida de capacidade, porque aqui eu tenho 1 litro de leite. Então aqui está marcando 1 litro, que é líquido. Então tudo que é líquido que a gente vai comprar é medida de capacidade. Aqui eu tenho 1 litro de refrigerante, só que não tenho refrigerante dentro dele, eu tenho água. Mas é medida de capacidade? É, por quê? Porque dentro eu tenho água. Se eu tenho água, é líquido. Então, se é líquido, é medida de capacidade. Aqui também marca 1 litro, certo, gente? Então, a diferença de medida de comprimento para medida de capacidade é que para você medir o comprimento, você precisa de uma fita métrica. Se mede o tamanho e a largura. E a medida de capacidade, você vai medir através do líquido, de um recipiente que você consegue colocar o líquido dentro. Você não consegue medir o líquido sem o recipiente, né? Até porque não funciona. Se você pegar um líquido, você tem que ter um recipiente para colocar ele. Então, essa é a diferença das medidas, ok? Então, se vocês quiserem fazer aí em casa, brincar, pegar garrafa, pegar caixa de leite, colocar água, pegar a fita métrica, vocês podem brincar em casa. Se vocês tiverem irmãozinho pequeno, tiver coleguinha, pode brincar. Olha, vamos brincar.
de medida de comprimento, eu vou lhe medir, você vai me medir. Medida de capacidade, aí enche alguma coisa, faz que vai vender, porque é bem legal e vocês vão aprender bem mais, certo, meus amores? Se a gente estivesse dentro da sala, a gente ia fazer diferente, mas nós não estamos, então vocês tentam fazer em casa, se vocês puderem, certo? Então essa é a nossa aula de hoje de matemática. O nosso versículo é Lucas 6:38, que eu também achei interessante esse versículo, que diz assim, olha, bem interessante. Dai e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, a gente vai medir, certo? Para que quando as pessoas também possam medir alguma coisa para a gente, que possa medir certo, né? Com a medição correta, com os números corretos, como está na Bíblia. Então, versículo Lucas 6:38. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham um bom dia, fiquem todos com Deus e até amanhã. Beijo!